Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao episódio 2 do podcast Conversa com Vencedores. A ideia aqui é a gente fazer uma espécie de raio-x, conversar com as pessoas que estão conseguindo obter resultados através aí das metodologias aplicadas pela Connect. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, já conheço ele há alguns anos, é um vencedor nato da Bolsa, ninguém nada menos do que muito pedidos aí pelos colegas, certo? O nosso trader Tiago Costa. Vou chamá-lo aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Fala, Tiago. Tudo bem, cara? Fala, Davi, tudo bem? Maravilha. Pois bem, Tiago, normalmente a gente começa pedindo para que você se apresente e conte um pouco da sua história na Bolsa, né? Como que você começou, exatamente operando o quê? Conta para nós aí como é que foi aí. Então, eu sou Thiago Costa, sou natural de Minas, moro aqui em Piracicaba, São Paulo. Comecei na bolsa mais ou menos final de 2017 ali. Mais ou menos essa data que a gente tá, esse mês que a gente tá, eu comecei. Aí na época ali eu operava ali Fibonacci, operava no índice futuro. Chegava do trabalho, fazia alguns trades. Aí teve um dia aí que o índice me pegou de surpresa, acabou machucando. Aí eu fui procurar outros conhecimento. Fiz vários cursos aí. Até chegar na Connect, onde que realmente deu aquela virada no operacional. Estratégica, a maneira de analisar os relatórios de performance. Então, foi esse momento aí que começou, comecei a colher os frutos. Legal, legal. Então, é, quase 5 anos, então, fazendo uma Quase cinco conta anos, aí. hein, de experiência aí, trajetória. Legal, legal. E nós começamos, você recorda qual foi o ano que nós começamos? Acho que foi 21. Não me lembro Foi, também, cara. foi mais ou Foi menos no vinte e meio um, do não ano de foi? 2021. Exato. Legal. Então, a partir daí, você começou a ver o mercado de outra forma, é isso? Aí eu comecei a ver o mercado de outra forma. Porque antes o mercado para mim, eu tinha que acertar muito, sabe? E na verdade essa não é a melhor estratégia no mercado. Os dias bons você tem que ir para cima. Dias ruins você é medroso. E sempre ali controlando as Não, percas, perder não pouco. ao contrário, né? Como a galera costuma É, fazer, né? que é mais comum você ver por aí é porcentagem alta, né? Acerta 80, 90%, mas um dia ruim dele regaça inteiro o relatório. Na Isso, verdade, porque a razão média lucro prejuízo está abaixo de um, né? Ou seja, o cara perde mais do que ganha. E aí, normalmente, é exatamente. quando o operador acaba entregando todo o financeiro no dia. É, Legal. Então, você enraizou aquilo que a gente compreende que seja o mais desafiador do operador enraizar na cabeça, digamos assim, que você não precisa ser um CR7 ou um Messi da bolsa, ou seja, acertar 80, 90% para conseguir obter resultado. Na verdade, o que acontece é o inverso. exatamente. Basta você achar aquela operação, fazer aquela operação bem feita, ou seja, o seu percentual médio deve estar gerando aí na casa dos 30, 40%. Ou seja, a cada Isso 10 mesmo. trades você acerta 3 ou 4, mas esses 3 ou 4 que você acerta em comparação àqueles que você perde, você acaba lucrando muito mais do que quando você perde e a conta acaba fechando. Exatamente, sem dúvida. O desafio mesmo é você manter o mesmo operacional a partir do momento que você toma três stop, quatro stop, estopou um dia. O desafio é você ir no próximo dia e aplicar a mesma estratégia. Que a hora quando você acertar também, aí você vai reverter tudo. E como é que foi no começo, né? Porque assim, eu digo isso porque esse é um dos, como mentor, um dos meus maiores desafios. Certo? Você ficou meio desconfiado, como é que é? Você vai acertar 20%, 30% vai ganhar dinheiro? Como é que isso é possível? Como é que foi essa transformação na cabeça do Thiago? Eu confesso que desconfiado assim não fiquei. Eu falei, vou conhecer esse sistema, né? Porque no meu cotidiano eu tô acostumado em
buscar assertividade alta, né? Agora tem que acertar menos, então vou operar melhor. Eu entendi que eu operaria melhor. Aí quando eu conheci o sistema, tipo, de início, você sair de um operacional que você tava e engatar nesse, você vai ter um pouco de resistência, mas ao longo do prazo isso aí foi entrando, tipo assim, no meu operacional bem tranquilo. E hoje eu opero sempre assim, buscando razões altas, não ligo muito ali a taxa de acerto por dia, sabe? Legal, legal. Então, eu me deparo bastante ali com operadores que têm percentuais muito altos de acerto em razões ali que a gente chama de razão negativa, ou seja, está abaixo de um, que quer dizer que o operador perde mais do que ganha. Você deve ter ido para um ambiente intermediário onde você estava acertando ali 60%, 70% de acerto com razão um, que é estopar e ganhar na mesma proporção, mas não satisfeito, testou uma nova modalidade que teoricamente parecia ser bem maluca, né? Bem maluca, E foi a que acabou dando certo, certo? dando certo. Então, Tipo, no diga, começo eu pode falar. falei, se eu preciso acertar menos, então eu vou me dar melhor, né? Porque eu já acerto aqui em média 50, 60%. Então, se eu acertar menos, o que que eu vou mudar? Eu vou fazer menos trades e o trade bom só vou sair no final. Excelente. Você sabe que essa sua ressignificação, você tem encarado isso dessa forma, é bem diferente de como a maioria das pessoas encaram. Então, aí tem um mérito seu, né, de você ter olhado para essa questão e ter pensado, digamos assim, na parte boa, né, de como fazer, como que você conseguiria performar observando essas características, ou seja, respeitando essas características. Então, tem muito mérito seu de ter se colocado à prova. Você falou assim, não, eu estou Exatamente. predisposto a fazer dessa forma, nós vamos fazer dessa forma e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, É, desde 2021, você vem operando dessa forma e vem obtendo resultados aí resultados bons. legais. Você tem hoje seu percentual histórico deve estar nessa casa aí dos Tá 30, na média de 40%. 34% de acerto. Legal. Fazendo uma E média aí de com 6, razão, 6, 7 para um. 7 para um, 6, 7 para um. A última vez que a gente fez uma revisão grande do seu relatório, eu estava com uns 35, 36% de acerto, com razão entre 6 e 7. Isso. Estou me recordando. Pois é, é muito legal ver isso acontecendo, certo? E trazer você para esse momento aqui, para a gente conseguir compartilhar isso com as pessoas, para mim também é uma espécie de marco para mim, certo? A gente já tem, nós estamos no nosso segundo episódio da Conversa com Vencedores com você, significa dizer que nós já fizemos o primeiro, obviamente, e à medida que a gente vai conseguindo não apenas ter os vencedores, mas também os convencendo a aparecer na frente da tela. Isso também é um desafio. Algumas É um pessoas desafio, né? são muito low Tímida, né? profile, o cara não quer aparecer, meio tímido, mas a gente vai fazendo esse trabalho de mostrar para as pessoas que é possível sim fazer um trabalho sério, comprometido. Ele não é fácil nem simples de fazer, ele leva tempo. Então, Leva tempo. você vê que você começou ali em 2017, ficou de 17 até 21 batendo cabeça, e está aí nos últimos 2 anos conseguindo performar bem e cada vez melhor, né? Ou seja, Exatamente. passaram-se aí um tempinho, né? Para É, se for pensou em comparar aí desistir, com. não? Ah, passava na cabeça, só que acho que a vontade de vencer era muito maior, né? E sempre eu me colocava também assim, tipo, o custo de eu desistir vai ser muito mais caro do que eu continuar, porque eu já tinha comprado equipamento, investido em conhecimento, então, e é o que eu gosto de fazer, sabe? Então, não vale a pena desistir no meio do caminho, sem sentir o gosto da vitória, né? Sem sentir o gosto, exatamente. E É, graças a Deus e graças ao seu esforço,
é um esforço conjunto, na verdade, né? Nem sempre foi assim, né, Tiago, da gente estar num momento, entre aspas, de, podemos chamar de descontração, né? Estamos aqui revivendo a É, história que nós vivemos, mas tivemos vários momentos bem difíceis lá atrás, até conseguir essa maturidade, né? Você sempre foi reconhecido no grupo como um dos mais experientes e essa liderança natural foi aparecendo à medida que seus próprios resultados foram surgindo, mas também tem muito desafio, certo? Não é tem. nada, não é nada simples aqui na bolsa. Então, eu queria que você relatasse assim, quais foram os seus maiores desafios durante essa jornada. Por que que a Connect foi tão diferente quando você. Por que que a Connect? Por que que você considera a Connect uma espécie de marco? Porque a partir daí conseguiu se obter resultados melhores? Quais foram os fatores chaves aí? Descreve para nós aí. Bom, os desafios, respondendo a primeira aí, é você estar numa situação ruim no mercado, se perdendo, e você acordar todo dia e ir para a tela fazer aquilo. E muitas vezes dá errado, né? Então isso aí eu acho que é um desafio de segunda a sexta aí, que é, às vezes, tipo, você tá naquele padrão lá de acertar muito, mas quando você erra, você devolve tudo. Aí você tá ali todo dia errando, errando, e para continuar, você não tá vendo frutos. Acho que esse aí é o maior desafio do trader em saber que tá errando e falar, "Ah, eu preciso melhorar nisso aqui." Sobre a Connect aí, eu não tem nem como reclamar. Tipo, o que mudou mesmo foi a maneira de eu ver o relatório de performance, aprender a estopar curto. Isso também é um desafio. Você vê o trade voltando ali, você sair no 0 a 0, estopar ali R$ 10, R$ 20, dentro do seu gerenciamento, sabe? E também esse momento que a gente está vivendo, assim, de poder você pegar aí outras instituições que oferecem treinamento, acho que poucas delas você vai conseguir ter aulas ao vivo, assim, direto, com, tipo, digamos, o dono ou a pessoa ali que está no dia a dia, sabe? Esse momento que a gente está passando Sim, aqui. Então, quando eu comecei, aí a, foi a tudo as aulas ao mentoria vivo, assim, a individual, né? mentoria Você se individual. refere. Certo. Ah, eu tô com dúvida, tipo, de como programar esse indicador, tô com dúvida nessa ferramenta, então, só você marcar a mentoria e tudo ao vivo, tudo ali, não tem nada programado. Isso que é o diferencial também, de você se sentir mais à vontade ali também. Legal. Eu acho que esse é um ponto importante da gente frisar, né? Que há uma liberdade na Connect, não sei se o nome correto é liberdade, que eu percebo que quem mais usa é quem mais se beneficia, quem mais tem resultados. Ou seja, há um componente de atitude da pessoa, de interagir comigo pelo WhatsApp diretamente, né? Todos vocês têm o meu WhatsApp pessoal, interagir, agendando os horários comigo. Então, era muito comum a gente fazer agendamentos ali praticamente toda semana. Obviamente que hoje você já está bem maduro, então a gente conversa de maneira bem mais espaçada, mas ainda muito frequente. E eu percebo isso, que no seu caso, essa atitude, esse interesse contínuo também foi catalisador para o seu resultado, sabe? De ver que você realmente estava interessado e você realmente, digamos assim, se entregou ao processo de uma forma onde dificilmente você não conseguiria obter É, resultado. se for ver os resultados pela quantidade de tempo, eu acho que em questão de resultado eu estou avançado, porque se pegar o tempo e ver, comparar com cursos, escola tradicional, talvez se eu tivesse cursando em outra escola eu Hum, não teria o resultado de hoje, sabe? Então, eu tô, sim. digamos que avançado. O mais legal é É, que é algo que é, depende muito de você, sabe? De você se disciplinar, tá ali todo dia fazendo o que é para ser feito, sabe? esse é um outro ponto que talvez seja importante da gente mencionar aqui, porque ele serve, eu acabo comentando isso muito com vocês durante as sessões, né? Que é a gente perceber o Tiago pessoa, o Tiago indivíduo na sociedade,
se refletindo como trader na frente da tela. Ou seja, você acabou de mencionar a variável disciplina. A maioria das pessoas, um dos meus primeiros embates ali com o cara é que o cara quer ser mais disciplinado na frente da tela, mas ele, ao mesmo tempo, não quer fazê-lo na vida. Exatamente. Então, ele precisa compreender que a tela é reflexo do que ele faz fora dela. Essa é uma frase assim que dá para colocar num quadro, né? O que você faz na frente da tela é reflexo do que você faz fora da tela. Fora da Isso quer tela. dizer que você primeiro tem que resolver quem você é fora da tela para que É, isso se reflita no mercado. E aí isso é, entra componentes muito importantes do Tiago indivíduo. Uma pessoa tranquila, serena, sempre com esse ar de tranquilidade. Claro que você deve ter momentos ali de algumas tem, né? Tudo. confusões, mas sabendo lidar com tudo isso, entendendo que você não está num dia bom e talvez não operar naquele dia, que seria o que eu chamo de autoconhecimento, né? Eu vejo isso muito presente e vejo muito frequente, eu diria que é uma espécie de marca registrada dos vencedores da Connect. Eu Exatamente. não consigo dissociar uma coisa da outra, porque eu vejo que todos vocês têm essa característica de muita pureza, eu chamaria de como encarar o mercado. Né? Vocês olham para o mercado, beleza, vocês querem extrair dinheiro, né? Tem um aspecto monetário, mas eu acredito que naquela hora que você está realizando uma operação, não é essa a sua busca. Né? Você está buscando muito mais olhar para a tela sobre o aspecto de aproveitar a oportunidade de fazer aquilo que deve ser feito e usar o trade como um mecanismo para que você consiga obter retornos financeiros no mercado. Isso é uma confusãozinha que acontece na cabeça da pessoa física que está começando a operar na bolsa, né? Ela coloca dinheiro como objetivo. E isso é um paradoxo, porque a gente sabe que a gente está aqui para fazer grana. Só que, como tudo na vida, se você coloca isso como carro-chefe, se você coloca isso como coisa principal, eu confesso que eu não sei dizer o porquê, mas normalmente o dinheiro não vem. Isso é verdade. Já fiz isso já. E o contrário é verdadeiro. Quando É, você olha para a tela e fala, eu tenho que fazer isso, meu risco está pré-gerenciado, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou me sentindo bem, eu estou equilibrado emocionalmente, vamos operar. A chance de você é, terminar esse dia positivo é imensa. é imenso. Aquele dia que você já acorda e fala que, tipo, já vai com expectativa, hoje eu vou, aquela região eu vou vender, aquela região eu vou comprar, vou fazer X valor, é muito provável que esse dia você vai deixar X valor no mercado. Exatamente, porque você fez, na verdade, uma tentativa de previsão do mercado, né? Previsão, né? E não reagiu ao que aconteceu. Então, eu costumo dizer, né? A É, tela é soberana. A gente faz um trabalho de contexto, né? Digamos assim, que, por sinal, você faz muito bem na frente da tela. Queria até que você falasse um pouco sobre isso. E esse contexto nos ajuda não a compreender para que lado o mercado vai, né? Mas entender que aquele dia é um dia mais propício a terem oportunidades. Queria falar um pouquinho dessa parte do contexto com você. ah, Como que você se prepara para o trade? Como é que é a sua rotina de trader? Você acorda 8h50 para operar 9 horas? Como é que é essa rotina do Thiago? Explica para nós aí. geralmente, como eu tenho outra atividade, eu faço à noite, geralmente eu acordo 9 horas, quando é tipo 10 horas, 10 e meia que eu tô chegando na tela. Faço alguma caminhada antes, às vezes uso a estratégia do banho gelado, quando não tá muito frio, né? Ajuda bastante. Senta na frente da tela, faz aquela meditação, se prepara, né? E, tipo, tenta isolar todas as coisas externas de pensamento que você vai vender naquela região, entrar naquela região. Aí quando eu abro a tela, eu gosto de ver os mercados lá fora, petróleo, minério de ferro, como que progredir a madrugada.
agenda do dia, dependendo do horário ali, eu nem abro operação quando tá perto de um drive econômico ali. E fora isso aí, como eu acompanho bastante o índice, eu gosto de ver como que as ações estão performando. Principalmente uma carteira que eu criei, chama Termômetro do Índice, que tem as principais ações do índice ali, que dependendo da direção que elas tiver, o índice geralmente vai acompanhar elas. Aí vejo também a carteira de Bovespa, dou uma olhada ali no dólar para ver se está dando direção. Gosto muito de ver os juros. Ainda não tenho todo o conhecimento técnico sobre a curva de juros, mas eu creio que em breve vai chegar. E eu gosto de fazer uma correlação ali. Juros, para que lado tá os juros, para que lado tá a bolsa, quem que é os caras que tá mais comprando índice. Aí eu vou fazendo esse rastreamento dos play ali, vendo onde que tá o médio deles, tento me posicionar ali a favor deles, porque contra a gente não vai suportar. Esse é basicamente o meu beabá do dia a dia aí que eu faço. Legal. Então, ativo operado hoje majoritariamente em índice. Isso, já faz um bom tempo aí que eu não olhei ações, mas o índice eu tenho olhado bem frequente, hein? Tem dado bons trades, hein? Legal, legal. Muito bom, cara. Então, eu acredito realmente que você vem fazendo um ótimo trabalho, né? A gente vem constatando isso já faz um bom tempo. A gente olha para isso de uma forma muito normal, muito tranquila, assim, vencer no mercado, graças a Deus, para nós da Connect é um desafio, leva um tempo, mas a gente já consegue perceber uma espécie de padrão, uma espécie de itens em comum dos vencedores. O operador que é mais participativo, ou seja, que realmente usufrui dessa convivência comigo, é o que normalmente acaba obtendo resultado mais rápido. O operador que consegue, isso é muito importante, o operador, no seu caso, eu percebi também, no seu caso, que você não olha o mercado como se fosse um setup. Ou seja, ele não é uma receitinha de bolo que você vai fazer tan, 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 tan. Não. Você olha para o mercado e você tenta compreender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, você faz um trabalho muito importante do ponto de vista, digamos assim, de se operar, de se tradear. Ou seja, você entende que talvez, por exemplo, você tenha tido um trabalho muito conturbado ali no seu trabalho e você tem que ficar de fora no dia seguinte, né? Esse autocontrole, né? Esse autoconhecimento, a gente percebe que seu nível de maturidade também já está bem elevado no que diz respeito a questões relacionadas à ansiedade. Você não olha mais para o mercado com aquele olhar do amador, né? O movimento vai acontecer, então tenho que entrar também, né? Que é o que É, a gente chama de FOMO, né? Esse é o FOMO, como, na né? verdade, né? Que é o medo de você ficar de fora, que é muito comum ali no iniciante, né? Ou seja, você realmente, entre aspas, travou a maneira como você olha para o mercado em termos de oportunidade. Quando aquilo acontece, você entra, quando aquilo não acontece, você não entra. E aí, Exatamente. naturalmente, você se torna mais seletivo nas operações, o seu percentual histórico de acertos fica naturalmente elevado para termos que a gente considera ser saudável, que é nessa casa aí dos 35, 40%. Como a gente trabalha com razões sempre acima de 3, 4, sua conta vai fechar na grande maioria dos dias, e quando você vai perder somas financeiras, né, valores financeiros que são muito aquém daqueles dias que são vencedores. Portanto, você descobriu uma espécie de fórmula mágica, que na verdade de mágica não tem nada, Não tem nada, né? de operar na bolsa, certo? Acho que a forma mágica vem quando você está bem preparado, né? Você gosta de operar o ativo X, você está nele, e quando acontecer aquilo que você gosta de operar, você ir para cima, gerenciando o risco. Hoje mesmo, o trade de hoje daria de eu ter entrado bem antes, mas não aconteceu. O cenário ali que eu gosto de olhar dos players não estava presente. Estava indicando que ia para aquele lado, mas quando aconteceu, eu entrei. Aí deu um tradezinho bom. Legal, legal.
Muito bem, cara. Eu acho que temos aí um belo exemplo, né, de resultados consistentes. E costumo dizer, né, você é consistente ou você está consistente? Obviamente, que a resposta certa é você está consistente. A consistência, ela é um estado, né? Você está assim Exatamente. hoje e você tem que continuar lutando, batalhando para se manter nessa forma no futuro, né? Isso não é uma coisa que você ganha. Eu vejo muita gente que ainda não chegou lá, né? É falar que você vai chegar e ganhei, é como se fosse uma pílula, né? Que você tomou e Virou, né? É, agora que é a tal da virada, né? De chave que o pessoal fala, que eu particularmente não acredito muito nessa virada instantânea. Isso é um processo que vai demandar um tempo. São vários desafios, especialmente ali da parte psicológica para se vencer e você vai galgando, né, esses níveis aos poucos, na verdade, certo? a jornada não é fácil, não. É bem árduo, né? Mas só chega lá nos momentos bons, né? Quem não desiste. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma das características principais aí da nossa atividade, de quem tenta ela e de quem prospera como você, é ser resiliente, né? Resiliente. Sempre E- buscar saber ali o porquê que você está errando, onde você está errando. Mas aí, com uma ajuda da Connect, aí eu acho que as pessoas que entrar, tipo, vai reduzir muito a chance de quebrar conta, de passar muitas coisas que talvez a gente passou, sabe? Para chegar num momento ideal. Exatamente. Uma das minhas metas, né, um dos meus objetivos, a gente percebe que tem muita gente talentosa que morre na praia, porque acaba É, aumentando a mão antes da hora, acaba alavancando a conta sem ter aquela maturidade necessária, e aí ele acaba tendo grandes perdas patrimoniais que, teoricamente, elas não seriam nem recuperáveis do ponto de vista monetário. A pessoa até conseguiria recuperar aquilo, mas a confiança do cara, da pessoa, está tão abalada é, que é difícil colocar ele no prumo novamente. Então, uma das minhas primeiras tarefas aqui, que eu vejo como característica comum nos vencedores, é que eles aceitaram que o começo não ia ter muito dinheiro envolvido, não ia ter grandes somas. Então, tem um começo é, ali de ganhar R$ 10, perder 20, ganhar 30, perder 50. Esse começo dessa forma, ele é fundamental porque você está adquirindo o tempo de tela e adquirindo o que eu chamo de carcaça operacional. E quando você olha para trás e vê o que você percorreu, você fala, eu tenho que continuar. Porque é um é, montante que, se, por exemplo, você tiver no campo da perda, ele é totalmente recuperável. Então, o segredo da consistência ao longo do tempo é você, de vez em quando, dar essa olhada para trás e ver que essa montanha do Loz, na verdade, é um morrinho não morreu. e que vale muito a pena você continuar. Então, nós tivemos aí recentemente um operador que recém virou ali o seu financeiro global para o campo do verde, e eu diria que o maior mérito foi esse, ele ter perdido bem pouquinho naquele primeiro começo ali do primeiro ano e meio. Depois, quando a maturidade veio, cara, em questão de 2, 3 meses ele virou para frente. Olha que legal, hein? Então, inclusive, é, a, a ideia é que o terceiro episódio seja com ele. Vamos ver, ele está um pouco resistente em aparecer. Já faço aqui É, meu pedido público. Está escutando, né? Então, faça o favor de pensar direitinho aí na minha proposta, tá? Já conversamos algumas vezes, mas quem sabe ele vale muito a aceita aí pena, né? dessa Essa vez. experiência, hein? Pois é. Mas é isso, Thiago. Eu acho que a gente agradece por você ter relatado a sua experiência. Eu queria agradecer por você ter batido esse papo conosco. Queria te fazer um pedido e depois te avisar de uma coisa, certo? Pedido que eu gostaria de te fazer, confesso que surgiu na minha cabeça agora, mas eu vou colocar como uma espécie de padrão para os próximos convidados, né? O que é que você daria de mensagem para essas pessoas que estão
tentando obter resultado na bolsa, que estão se sentindo um pouco frustradas hoje, talvez. Diga aí, o que é que vem à sua Ah, eu mente? desafiaria parar de fazer o que está fazendo e procurar um cenário tipo a Connect que sabe explicar, sabe fazer, sabe mostrar para você o caminho certo. Igual você falou, no começo vai ter que ter ganhos pequenos, percas pequenas, mas a longo prazo a curva de patrimônio vai fechar. Então, para as pessoas que estão de fora, que talvez vai ver esse vídeo aí, aceitar, sair dessa situação que você tá, sabe? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, sempre a conta não tá fechando. A partir do momento que você aceitar isso aí, conhecer um operacional, principalmente da Connect aí, tenho certeza, se você não desistir, a coisa vai virar. Legal, muito bem. Bom, agora um aviso, né? A gente já conversou sobre isso, mas eu gostaria de também deixar público aqui que a gente está indo para uma espécie de nova fase da Connect, certo? Eu, obviamente, que não conseguiria dar conta de tudo ou de todos, né, sozinho, e graças a Deus nós já temos um grupo de vencedores, onde a gente está aí em vias finais de lançar o nosso programa de padrinhos. Então, eu queria te convidar, nós estamos com abertura de turmas aí recente, né? Tem uma turma que está recém chegando, certo? De para que você se torne padrinho de um ou de alguns deles que vão entrar conosco, certo? Topa aí o desafio de se tornar Opa, topa sim, padrinho? topa Legal, sim. Vai muito ser bem. um grande desafio aí que também vai ajudar muito no mercado, né? Cada dia buscar fazer o mais certo e mostrar para as pessoas também um caminho que seja saudável, né? Então, tamo fechado aí. Show de bola, Thiago. Muito bem, cara. Então, eu te agradeço mais uma vez. Para vocês que assistiram esse episódio, muito obrigado pela presença. Dá o seu like aí, se inscreva no nosso canal. A gente vai continuar fazendo esses episódios, essa série específica que chama Conversa com Vencedores. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, só coloca aqui embaixo no vídeo. Esse vídeo vai ser publicado tanto no YouTube da Connect quanto tanto no YouTube do próprio Tiago Costa. Tiago, depois pode escrever lá no comentário da Connect, Tiago, qual é o seu canal, para as pessoas começarem a te seguir lá também. Isso eu escrevo lá, eu coloco lá. Legal. E é isso. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Agradeço demais aí pela sua presença, agradeço pelo seu depoimento e vamos para cima que estamos só começando. Só tá no começo, só. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar fazendo parte aí, de mostrar que é possível, né, para pessoas simples também como eu. E agora só estamos começando, hein? Vamos para cima, hein? Show de bola, Tiago. Um abraço, cara, e nos vemos em breve. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.